canalfariasbrito@gmail.com. Tudo ok, André? Com áudio aí? Tudo certo? Não, eu que vou ver. canalfariasbrito@gmail.com. Como é que tudo ok, André? Com áudio aí? Oi. Tudo certo? Oi. Não, eu que vou ver. Oi. 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 canalfariasbrito@gmail.com. Oi. Certo. Como é que tudo ok, André? Com Oi. áudio aí? Oi. Tudo certo? Oi. Não, eu que vou ver. Oi. 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 Esse aqui Oi. fica melhor, né? É só os microfones aqui. Oi. Certo. Como é que tudo ok, André? Oi. Tudo certo? Não, eu que vou ver. Oi. Esse aqui fica melhor, né? É só os microfones aqui. Oi. Certo. Como é que tudo ok, André? Oi. Teste. Ei. Oi. Teste. Oi. Teste. Ei. Teste som. E. Teste. Oi. Teste. Esse aqui fica melhor, né? É só os microfones aqui. Oi. Teste. Oi. Oi. Teste. Ei. Oi. Teste. Oi. Teste. Ei.
Boa noite a todos e a todas. O curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito Boa noite a todos e a todas. O curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito está realizando de 18 a 22 de outubro a sua Semana do Direito, que acontecerá em 2021 em formato híbrido, com transmissão ao vivo das palestras através do canal do YouTube. A mesa de hoje terá como tema uma análise da nova lei de licitação e contará com a participação de dois convidados. Doutora Liliane Sonsol Gondim, advogada, procuradora autárquica da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, vice-presidente da Comissão Especial de Infraestrutura da UAB Ceará, mestre e doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. Seja bem-vinda. Professor Breno Lima, advogado, professor da FBUNE, coordenador do Programa de Estudos para o Exame da OAB. Desde já, agradeço aos nossos convidados por terem aceito o convite para compartilhar conosco seu conhecimento e as experiências profissionais em uma matéria tão importante e atual. Após a fala dos colegas que compõem aqui a mesa, nós vamos abrir para as perguntas dos participantes no YouTube e serão transmitidas aos componentes da mesa através da pessoa que vos fala, mediadora, professora Ana Paula. Sem mais delongas, eu passo a palavra aos convidados desta noite, agradecendo mais uma vez pela participação. E agora nós vamos ouvir a doutora Liliane Sonsol Gondim. Boa noite, gente. Cumprimento aqui os integrantes da mesa, os presentes aqui no auditório, agradeço a presença de vocês. O tema da nova lei de licitações, ele é um tema que já vinha sendo discutido no Congresso já há bastante tempo, né? A gente sabe que tem leis que ficam em discussão durante 20 anos, não chegou a tanto, mas a Lei 866 já foi uma lei aprovada, já com alguns defeitos, assim que foi editado, que precisavam ser corrigidos. Eu trago aqui para vocês as primeiras impressões e as principais alterações. Ela é uma lei bastante longa, que precisa ainda ser depurada. Eu acho que não tem muita gente ainda conhecendo todos os detalhes da lei pelo fato de que ela ainda não vem sendo aplicada pelos entes, né, da administração pública. Mas, à medida que a gente vai utilizando, né, as dúvidas vão surgindo do próprio uso da lei e o aprendizado vai se dando. Ela é uma lei que manteve a racionalidade da Lei 8.666, não houve um rompimento muito forte, né? Não trouxe uma racionalidade tão nova, ela poderia ter sido mais inovadora, mas em alguns momentos eles foram cautelosos, né? Não foi um avanço tão significativo. Com relação, mas assim, as modificações que aconteceram já vão possibilitar que haja uma transição do que o Carlos Ares Sanfeld chama de direito administrativo dos CLIPs, que é uma administração altamente burocratizada e formalista, para o aspecto mais gerencial, que é o que eles chamam de direito administrativo dos negócios, né? Que seria uma evolução bastante significativa. Quem trabalha na administração pública sabe que, às vezes, o formalismo acaba, digamos assim, tolhendo as decisões. Existe um medo de se tomar decisões por conta do excessivo formalismo que existe na lei. Bom, a principal característica dessa lei foi ter feito uma consolidação de um sistema fragmentado de legislação, né? A gente tem um sistema de contratações, não é só uma lei de contratações, além da 8.666 existiram, né, a lei do pregão, bastante utilizada pela administração para compras de serviços comuns,
a lei do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, que foi inicialmente pensado para as obras da Copa do Mundo e foram estendidos para as obras do PAC, né, daquele programa de aceleração do crescimento, mas que tinham coisas boas. Aliás, o RDC não foi muito utilizado, né, houve uma utilização tímida dele, mas os aspectos positivos foram trazidos para essa nova lei, né, as boas práticas foram incorporadas pela lei. Além dessas leis, existem outras contratações, como as direcionadas para as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, que vão continuar sendo regidas pela Lei 13.303, né? Não estão abarcadas por essa nova legislação. E, além delas, as leis de concessões e de PPPs também continuaram vigentes, embora algumas práticas das duas também tenham sido incorporadas para as compras e serviços comuns da Lei 14.133. Além disso, a lei, além de reunir, né, assim, vários aspectos dessa legislação fragmentada, ela também incorporou decisões do Tribunal de Contas da União, que tem um aspecto bom, que é a questão de você ter uma normatização sobre um determinado assunto de uma maneira mais uniforme, né, entre os diversos entes, né, nacionais, ou entre a União e os entes subnacionais, né, estados e municípios. Mas também tem um aspecto ruim, que é o cristalizar certos aspectos da lei. Quando você utiliza, digamos, você tem um sistema jurídico de uma textura mais aberta, com normas que utilizam conceitos jurídicos indeterminados, você dá uma maior abertura, por incrível que pareça, para maior segurança jurídica, né? Porque essa lei vai ser mais longeva. Como ela vai ser menos, digamos assim, mais reticente, não vai falar tanto, não vai ser tão detalhada, ela vai ter a oportunidade de ser renovada através da interpretação dos tribunais. Então, quando você pega uma decisão do TCU e cristaliza uma norma, você meio que impede um pouco que essa atividade seja feita, né, futuramente. Então, isso é um aspecto ruim da adoção das decisões do TCU. Teve coisas com relação à lei que sofreram vetos, ao meu ver, corretos, como a questão, dizia que as decisões do TCU tinham que ser observadas pelos tribunais de contas dos estados. Para mim, isso era interferência indevida, né, feriu o princípio federativo mesmo, a autonomia dos tribunais de contas, e acertadamente foi vetado, né. Além disso, né, não só incorporou essas práticas do RDC, do pregão. Que práticas são essas que eu estou falando, né? São aspectos pontuais, como inversão de fases, da habilitação que o pregão trouxe, mas que você não conseguiu utilizar nas outras modalidades da 8.666, né, por impeditivo legal mesmo. Aqui no estado do Ceará, na lei de concessões, que praticamente copia a lei 8.987, ela tinha a previsão da inversão de fases, mas era uma coisa um ponto fora da curva. Eu não conheço outros estados que utilizavam, né, essa sistemática. Além disso, né, outras práticas bem utilizadas, a questão do mapa de risco, né, você vai fazer um mapeamento dos riscos e uma divisão entre o ente privado, né, o público, o contratado, o contratante. Que aí isso aí também é um aspecto importante que eu acho que ainda vai ser muito estudado, porque ele praticamente enterra a teoria das áreas, né? As áreas ordinárias e extraordinárias. Se eu vou fazer digamos assim, uma divisão de riscos, né, você não faz sentido depois você trazer, né, a discussão da teoria das áreas. A contratação tradicional, ela praticamente joga o risco todo para o privado, né? A tradicional da 8.666. Já na lei de PPPs, esse risco já era mitigado, né, para o privado. Já existia uma divisão de riscos. E aí essa possibilidade agora foi estendida para as demais modalidades, né, através da lei. O microfone está pegando direitinho? Ok, né? Além disso, eu acho que eu não estou seguindo bem a apresentação. Não sei nem como é que... Só um minutinho. Então, a gente tem que, sim, aqui na terceira
na terceira imagem. A gente tem 3 características principais dessa lei, que é a questão dela ter uma natureza de consolidação, como vocês conhecem, por exemplo, a consolidação de lei de trabalho, né, a CLT, ela vai trazer um pouco dessa natureza, e ao mesmo tempo ela é muito extensa e muito analítica, né, muito detalhada, são quase 200 artigos. E aí eu vou falar aqui das principais alterações que vamos, digamos assim, que foram as mais, que rompeu mais com a sistemática anterior, né. Primeiro, as modalidades licitatórias. A gente teve 2 extinções que foram relevantes, mas na prática não significaram muita coisa, que foi a tomada de preços e o convite. Por quê? Né? Porque desde a adoção da Lei do Pregão, em 2010, que essas 2 modalidades tinham sido já praticamente abandonadas pelo setor público. Né? Você não via contratações através de convite ou de tomada de preços. Eram procedimentos mais custosos, mais demorados, mais caros. Tinha a questão do tempo para a administração, que está sempre correndo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Enfim. E aí, com essa revogação, você agora assumiu que já utilizava o pregão para tudo, né? Acho que uma tomada de preços, geralmente, quando você tinha a possibilidade de utilizar, que era quando não era um serviço comum ou um bem comum, que era um objeto mais complicado, você partia logo para a concorrência, né? Você não abria uma tomada de preços para contratações mais complexas. E criou uma modalidade nova, que na verdade ela é uma modalidade que existe, que foi copiada, na verdade, de umas diretivas europeias, que é utilizada fora, que são os diálogos competitivos. Eu arrisco dizer que os profissionais da área, 99%, nunca vão ver um diálogo competitivo acontecendo na frente deles. Por quê? O artigo 32 da lei, ele traz os requisitos e diz quando é que você vai utilizar. A primeira leitura, você tem uma certa dificuldade de visualizar isso acontecendo. E realmente, eu vi uma palestra de um professor português dizendo quando foi que eles utilizaram, que tinha sido numa determinada estrada europeia, que subiu uma montanha, que em certas épocas do ano tinha um nevoeiro que causava muitos acidentes, eles não sabiam como resolver. Então essa é a principal característica, digamos assim, a principal exigência dos diálogos competitivos. A administração só sabe que tem um problema, mas não sabe nem por onde começar para resolver. Por quê? Né? Porque a racionalidade da contratação pública, ela pressupõe que o administrador, o gestor, ele sabe exatamente o que ele quer contratar, né? A gente tem que descrever o objeto, tem que fazer um projeto básico, um projeto executivo e dizer muito bem o que é que você quer, sem incorrer digamos assim, no vício, né, de direcionar a licitação, né, de dizer uma marca ou um determinado contratado. Então, você tem aquele limite, mas você tem que fazer o maior detalhamento possível. Observar desse limite de não direcionar a licitação. E aí, o diálogo competitivo, o que é que acontece? Você não sabe o que você quer contratar, você não sabe como vai resolver o problema, você só sabe a descrição do problema. E não adianta ser uma solução que você vai acabar contratando que já exista no mercado, que seja um produto que de alguma forma seja um produto de prateleira ou que não vai necessitar ser customizado para atender sua necessidade. Então, não basta a administração não conhecer a solução do problema. A solução não pode existir. E aí eles utilizam a palavra mercado, e isso aí vai ficar para a jurisprudência dizer depois o que é que vai ser mercado, mas eu imagino que em questões muito complexas, objetos muito grandes, uma questão relativa à infraestrutura, algo do tipo, vai ser não existir no mundo mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente busca soluções, por exemplo, de integração de transportes, de exploração portuária, que são experiências internacionais, né? Que são modelos que não são nacionais. Então, assim, a questão do âmbito territorial, para você considerar o que é local, o que é que você conhece, o que é que não é, eu acho que as fronteiras, nesse sentido, já foram derrubadas, né? Principalmente em contratações muito complexas, que vai ser o caso. O competitivo, ele prevê o quê? Que eu descrevo o problema, e aí o particular vem, ou vários particulares, né? Você publica um edital dizendo o que é que você quer, mais ou menos, né? Que resolver.
E aí várias empresas particulares vêm e se propõem a atender o seu problema. Então, ela vai sentar numa mesa de negociação para desenhar uma solução junto com o poder público. Digamos assim, essa oportunidade, né? Essa fase, ela tem que ser gravada e filmada, mas ela é completamente sigilosa e cada participante não pode saber quais são as informações e as discussões que estão sendo levadas a efeito. A administração pode resolver fazer várias fases de rodadas de negociação. A meu ver, tem um equívoco na lei com relação ao prazo, porque esse primeiro edital que a administração pública ela só dá 25 dias úteis para o particular vir e fazer uma proposta, e eu acho que para o tipo de licitação, né, o tipo de objeto que vai ser fornecido é um tempo que não dá para nada, né? Mal você consegue talvez reunir os profissionais do mercado para poder desenhar a solução. Isso, muito elevado. E aí, o que é que você vai ter, né? Você vai ter essas rodadas e a administração pode, inclusive, combinar soluções de licitantes diferentes, mas ela só vai fazer isso depois que ela, naquela fase que eles chamam de disclosure, né? Você possa revelar, né, o que cada um fez, o que cada um contribuiu, e todos, mesmo os que não tenham sua proposta considerada de nenhuma forma, ou tenham apresentado um projeto muito pífio, né, muito ruim, eles vão ser admitidos a participar da próxima, que é o quê? Você fornecer uma proposta técnica e de preço para a solução que foi escolhida pela administração. A solução ou a combinação de soluções, né? Então, assim, eu vejo várias complicações, né, com relação a esse modelo e não vejo realmente assim, acho que não é uma modalidade que as pessoas vão ter que se preocupar em lidar no dia a dia. Talvez tenham que aprender para prestar um concurso, né, para poder discutir a questão, enfim. Mas na atuação profissional vão ser eventos raros. Além disso, né, além dessa alteração, dessa nova modalidade, a lei trouxe novos critérios de julgamento licitatório, né, ela considerou o maior desconto e o maior retorno econômico. E nesse maior retorno econômico, você pode, inclusive, levar em consideração a vida útil do objeto que você está comprando, que era uma coisa que não existia para a administração, acabava sendo mais barato, e mais barato nunca era a melhor. Não existia uma análise de custo-benefício, porque era só de custo, né? E muitas vezes a administração adquiria um produto ruim. Gente, assim, licitação não é um procedimento, obviamente, um procedimento legal, feito, né, pela administração, mas não é só a administração pública que utiliza. Tem empresas muito grandes, construtoras, por exemplo, que chegam a lançar, digamos assim, expectativas, manifestam o desejo de fazer compras e jogam no mercado para obter um melhor preço. Mas sendo que essa pessoa jurídica privada ela tem total liberdade para afastar, às vezes, produtos ruins, né? Para um licitante, desde a 8666, ficava basicamente você pedir uma amostra do produto. E às vezes você tinha situações em que o produto era substituído de má fé, né, na entrega mesmo, né? Eles entregavam um produto para amostra, mas o produto que era efetivamente entregue depois e você não tinha como comparar, né? E aí, com relação a essa análise custo-benefício, eu acho que vai abrir uma possibilidade de que sejam escolhidos melhores produtos para o poder público, né? Que não acontecia essa possibilidade. As demais modalidades foram mantidas, né? E muito parecidas, com algumas alterações pequenas. Existiu uma modificação importantíssima, que foi a questão do planejamento. Em diversas passagens da lei, você vai se deparar com uma importância maior. Primeiro que o planejamento foi erigido à categoria de princípio, né? Você hoje tem um princípio do planejamento e de segregação das funções, que vai dividir muitas responsabilidades entre as equipes que trabalham com o assunto. Mas assim, a fase do planejamento, certamente ela vai crescer em duração de tempo. O que acontecia é que os pedidos, às vezes, de aquisições, eles chegam bem em cima da hora, para os setores resolverem, né? Às vezes você mal tem tempo de fazer um edital, já manda para o jurídico parecer, porque tem pressa, porque tem isso, não vai mais poder ser feito dessa forma.
E isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver acontecendo, né? Como é que vai ser? Porque a gente muda a lei, mas não é uma lei que vai mudar a cabeça do gestor, né? O gestor público brasileiro, a gente sabe que vão continuar os mesmos e tem doente. Ou seja, a pessoa coletava os preços, fazia o mapa de preços, descrevia o objeto que queria ser comprado, porque o gestor chega, olha, eu só quero isso, mas ele não vai, às vezes, ele vai saber por que ele quer comprar, mas às vezes a pessoa responsável que escreve a justificativa, que vai descrever o objeto, que vai pedir as propostas, que vai formatar o edital, para mandar para o jurídico dizer que tá ok, e às vezes era o jurídico que fazia tudo, dependendo do doente. E agora não vai mais acontecer assim. Realmente vai existir uma segregação de funções. Eu não sei como é que os municípios muito pequenos vão fazer, né? Se vão contratar serviços externos, se vai se abrir mais uma oportunidade, né, para profissionais de direito prestar algum tipo de serviço desse tipo, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Outras mudanças que eu falei aqui, né, a questão da previsão na matriz de riscos, né, que vai ser adotada e que era própria das leis, da lei de PPPs, né, das contratações de PPPs, e aí você vai ter realmente um abandono da teoria das áreas. A possibilidade de você fazer contratos por prazos mais longos era um defeito que existia na lei, de você ter que contratar por um ano, prorrogáveis por mais anos, e em alguns casos admitidas as prorrogações até 5 anos. Mas tinha contratos que você já sabia que ia durar mais de um ano. Aí agora eles simplificaram o procedimento, porque o que acontecia? Terminava, ficava perto de chegar o ano, você justificava porque você queria prorrogar, quando era bem óbvio, às vezes. E ali você dizia que para o ano seguinte teria recursos para pagar aquela despesa e fazia todo o procedimento de novo. E agora não é mais assim, você vai fazer já o contrato dizendo que vai ser por tantos anos e a cada início de ano você só chega e reafirma, tenho recursos para pagar a despesa, mas contratos serem normalmente, né, sem tantos sobressaltos. Isso aí você desburocratiza setores, desafoga um pouco as atividades, que era uma coisa repetitiva. Gente, contrato para fornecimento não, que não é serviço contínuo, mas para contratação de mão de obra, né? Que é aquele pessoal que está ali, tem uma empresa de segurança, você sabe que você não vai poder prescindir do segurança da entidade que fica do lado de fora, garantindo a segurança do lugar, você não pode de um ano para o outro deixar de contratar. Então é uma necessidade que sempre vai existir. Então é melhor que você faça essas contratações mais duradouras, né, desafogando a administração daquelas atividades que são para consumo próprio e não para prestação de serviço ao público, né, à sociedade, que é o que deveria ser feito. Inclusive aqui, contratos eles chamam aqui de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, vão poder ser feitos com duração de até 15 anos. Né? Às vezes, soluções integradas que a administração pública utiliza, e você poder fazer um contrato já prevendo que pode durar até 15 anos também digamos assim, é uma tranquilidade, né, para o gestor. E vai poder também assinar contratos por prazo indeterminado. Aqui eu tenho um exemplo muito bom que é a administração pública como usuária de serviço público. Você tem aqui uma autarquia, uma fundação, digamos assim, a Universidade Federal do Ceará, que é uma autarquia federal, ela tem um contrato de fornecimento com a Enel de energia, e ela tem um contrato com a CAGES de fornecimento de abastecimento de água, né? E esses contratos, eles ficavam limitados pela 866, no que apesar dela ser a contratada, né, tinha limitações que o ente público, alguns artigos ela tinha que citar no preâmbulo, enfim. E aí, para esses contratos, que é regime de monopólio, ou seja, a administração pública não tinha nem como escolher outro prestador de serviço, você vai poder firmar contratos por prazo indeterminado, fazendo esse procedimento de afirmar que para o ano seguinte vai ter recursos para fazer a despesa. Porque eu não sei se vocês sabem, né, vai dado ao gestor, digamos assim, fazer despesas, né, sem que tenha os recursos para custeá-las. Que era uma prática comum há, sei lá, 30 anos atrás, né, mas que hoje
acho que isso acabou, né? Finalmente, eles não fazem mais isso, mas também agora só vão poder ter um contrato por prazo indeterminado, que eram em situações absolutamente, digamos assim, esdrúxulas, né, que não pudesse ser o contrato por prazo indeterminado, porque você simplesmente não tinha outra opção de contratação. E a lei também trouxe uma menção a alguns procedimentos auxiliares que já existiam na legislação esparsa, como credenciamento, que é quando você faz uma lista de todos os profissionais que prestam aquele serviço em determinado local e deixa lá para uma eventual necessidade, para um atendimento. Isso já existia, né? E agora eles minudenciaram mais os procedimentos auxiliares e colocaram topograficamente no mesmo local da lei. A questão da pré-qualificação também, que é um pré-credenciamento que você faz para quando a administração pública for licitar, né, já tem aquela base de dados, aquelas pessoas que já têm documentos, já estão ali identificadas. O PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, que é digamos assim, uma contratação cuja iniciativa parte do setor privado. Eles têm vontade de ver um determinado serviço prestado e chegam e fazem um projeto e vão ofertar para a administração pública. E caso ela se interesse, né, e licite e venha a contratar, normalmente esse futuro contratado é quem remunerava, né, a pessoa que tinha feito, né, que tinha manifestado o interesse, né, inicialmente. Às vezes eles também participavam da licitação, e isso era uma coisa que a 866 não permitia. Quem tivesse feito um projeto para subsidiar a feitura do edital não podia participar da licitação, com exceção das concessões, que apesar de utilizar subsidiariamente a 8666, existe uma lei que era do setor elétrico, mas tinha um jabuti colocado lá no finalzinho dizendo que quem fazia o projeto básico podia participar da licitação futura, né? Uma lei que eu não me recordo o nome, acho que é 9074, alguma coisa assim, da época das privatizações das concessionárias de energia. E sistema de registro de preços, que já era largamente utilizado, no começo não era, mas com a adoção da lei do pregão começou a ser, porque você começou a fazer grandes compras, publicando edital, com aquele manifestando a necessidade de adquirir uma quantidade tal, mas sem se obrigar a fazer aquela aquisição. Registrava o preço em ata e depois a administração vinha, ou os entes que participaram, ou outros que estavam fora, né, os caronas, né, os ditos caronas, vinham e eles mesmos faziam os contratos em seus próprios nomes. E o registro cadastral, né, que também é um outro procedimento auxiliar. Eu ainda não sei como é que eles vão ser combinados com mas eu acredito que não vai ter grandes mudanças além do que já vem sendo feito, né? Tá tendo uma tendência, né, existe uma tendência do setor de manter as práticas que puderem ser mantidas. Inclusive, eu não conheço algum órgão que esteja já aplicando a lei nova, porque, aí vou dizer, o setor público é acomodado mesmo, né? Se vem dando certo, ele consegue, tem aquele formato e não tem um risco de um órgão de controle vir apontar no erro, eles vão continuar fazendo na zona de conforto, né? Onde eles estão. E teve uma mudança muito relevante, que foi o Portal Nacional de Compras, né? Também foi uma mudança tímida, por quê? Porque poderia ter avançado para um modelo de marketplace, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas é mais ou menos o que a Amazon faz, que é reunir uma gama de fornecedores de todos os produtos que vocês imaginarem, né? Acho que a Amazon hoje está assim, não está mais só vendendo no livro, né? Vende tudo, produto de limpeza, que vocês imaginaram. E aquilo ali é conhecido como marketplace, né? Porque ela não é só a única vendedora, ela reúne vários vendedores. Ela ali é uma empresa de logística que reúne pessoas querendo vender com pessoas que querem comprar e dá um jeito de fazer a entrega, né? É um intermediário, é um marketplace. E aí o Portal Nacional de Compras poderia ter adotado esse modelo, mas ele não foi muito longe. Ele já tinha sido apontado, acho que no início dos anos 2000, 2004, 2005. Tem um autor já falecido muito jovem, na casa dos 40 e poucos anos, que é o professor Marcos Juruena Vilela Souto. Ele era procurador do estado do Rio de Janeiro. E ele falava do placar eletrônico, que era nada mais, nada menos do que o que veio a ser depois do marketplace, né, feito Mas ele pensava nisso
era uma maneira rudimentar, né, ainda, porque não existia nenhum comparativo, assim, como a gente vê hoje. E ele imaginava isso para o setor público, né? E eu acho que o Portal Nacional talvez tenha perdido essa oportunidade, mas quem sabe ao longo dos anos, né, de vigência da lei, não possam regulamentar alguma coisa desse tipo. Outras mudanças significativas foi a questão de trazerem o conceito de ciclo de vida do objeto, que o ciclo de vida do objeto ele agora vai ser computado na análise de custo-benefício daquilo que eu estou comprando, do objeto, né? Que eu estou adquirindo. Então, vai fazer diferença se eu tenho uma estrada que não dura nem 5 anos e outros objetos que não, eu quero que isso aqui tenha uma manutenção por tantos anos, mas eu quero dar a primeira manutenção por tanto tempo. Então, eu vou considerar outros aspectos que talvez eu digo isso, né, com muita boa vontade e fé na administração pública, que melhorem, né, as contratações que são feitas pelo poder público. Outra novidade que também simplifica a vida do gestor é a questão da repactuação dos contratos de mão de obra. Que existe uma vedação que você só pode fazer uma vez por ano, sendo que eu tenho 2 datas básicas, né? Você trabalha com 2 datas básicas. Você tem a data da apresentação da proposta de que entrou na licitação, olha, a fase de proposta de licitação, tá aqui é a minha proposta. Você tinha a contagem do ano a partir dali, e tinha uma data absolutamente independente das partes, que era das negociações coletivas, né? Sítio coletivo, convenção coletiva, acordo coletivo, né? Empresa e categoria, né? Sindicato da categoria. Então, você tinha 2 datas básicas. E agora está previsto que você pode repactuar em 2 momentos, né? Você vai ter uma periodicidade anual vinculada à apresentação da proposta e outra da negociação das categorias. A inversão de fases, como regra, eu já falei. O pregão presencial vai ser uma absoluta exceção que vai ter que ser justificada quando for feita a opção. E, além de justificada, o pregão presencial vai ter que ser gravado e vai ter que ser filmado, né? Que vai ser digamos assim, um elemento de controle, né? Ou de informação para os órgãos de controle. E uma coisa que já existia, que começou com o pregão, mas existia na prática, você não podia botar isso no edital, era a questão do sigilo diferido do orçamento. O que é que acontecia? O pregão, você dizia qual era o objeto, você tinha um orçamento limite para, né, do quanto você poderia comprar, até onde poderia ser o preço, mas não era interessante que os licitantes soubessem qual era esse seu limite, porque se eles soubessem, eles iam, o que a gente chama, mergulhar pouco no preço, né? Não iam baixar tanto o preço, iam ficar ali um pouco abaixo da superfície. E na prática, o que é que se fazia? Antes de você ter todas as informações na internet dessa forma, né, no começo do pregão, a administração pública instruía o processo dizendo qual era o valor, mas quando colocava a minuta do edital, não dava essa informação. Era uma maneira de ter como baixar os preços, né? Mas isso era absolutamente irregular. E se a empresa chegasse lá e pedisse, olha, eu quero ter acesso aos autos, tinha que entregar, né? Era um pagar para ver que o pregoeiro fazia. Eu não estou dizendo que todos os pregoeiros faziam isso, mas eu estou dizendo que era uma prática que a gente sabe que existia. E agora essa lei, ela está abraçando essa possibilidade de ter um sigilo diferido do orçamento. Por que diferido? Porque vai ficar, essa revelação, digamos assim, vai ficar para depois do julgamento das propostas, né? Da fase de lance. Ele não pode absolutamente deixar esse sigilo pro resto da vida, né? Tem que haver transparência pro público em geral. Mas isso aí já vai ajudar muito. E outra coisa que agora está permitida expressamente na lei é a compra por encomenda. A gente tinha algumas dificuldades de justificativa, porque a administração pública, uma norma da lei da 866, que existia na 866, dizia que o serviço tinha primeiro que ser prestado ou o objeto entregue para só então ser pago. E em algumas situações isso era impossível de ser feito. Por exemplo, assinatura de revistas de jornais, né? Ora, se você assinar a revista, pressupõe que você pague adiantado para você ter direito ao desconto pertinente à assinatura, porque senão você pagaria o preço de, digamos assim, de banca, né, do jornal. Eu estou falando um exemplo aqui meu anacrônico, né? Ninguém fez mais nem pouco de revista, mas enfim.
É só para pontuar que existia essa previsão, essa proibição, e hoje não, você pode ter uma encomenda de um produto e o pagamento para só então depois receber. Bom, tem assim diversos aspectos, né? A questão da dispensa por valor que foi aumentada bastante. Inclusive, por exemplo, para manutenção de carro, é até 100 mil reais, se eu não me engano. É um valor bem alto, né? Se tratando de administração pública. Assim, tem inúmeros aspectos da lei ainda que a gente pode pontuar, mas acho que esses foram os principais, os que romperam mesmo, ou foram no sentido contrário do que era a sistemática da 8666. O professor quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra aqui, agradeço a todos. Muitíssimo obrigada, doutora Liane. Passo a palavra agora para o professor Breno. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos que estão acompanhando aí ao vivo através do YouTube. Queria primeiro agradecer ao convite da professora Renata Neres, que organiza a Semana do Direito do Centro Universitário Farias Brito. Para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui, porque sou egresso da casa, hoje sou professor e é a primeira vez que estou palestrando enquanto professor. Né? Então, para mim é um motivo de muito orgulho. Né? Foi nessa mesma sala que eu defendi minha monografia, colei grau, então para mim é realmente um momento muito especial. Agradecer a presença da doutora Liane, né, que foi de extrema valia, né, as exposições da senhora, porque é uma contribuição muito válida, que a gente estava conversando aqui antes do início, que ela é a profissional que lida de frente com efetivamente o uso da lei. Né? Enquanto aqui na academia a gente estuda a lei, ela aplica a lei. Né? Então, assim, trazer essa visão para o centro universitário, para a academia, é de muita importância para a gente poder até repassar isso para os alunos. Né? Então, agradecer as contribuições da doutora. Eu vou fazer uma análise breve do meu ponto de vista sobre a lei 14.133, né? E a minha fala vai se dividir em 3 momentos, né? Dois desses momentos são para a gente entender melhor o porquê, qual foi a intenção do legislador com a nova lei de licitações. E o terceiro momento é para analisar algumas dessas inovações, algumas delas já citadas pela doutora Liane, mas frente à Constituição Federal, né? Então, esses 2 primeiros momentos de entender o motivo da lei, né? O primeiro eu queria trazer a questão da evolução do direito administrativo, porque a gente começa o nascimento do direito administrativo ali no Estado, o rompimento do Estado absolutista, a gente tem um Estado liberal, e nesse Estado liberal a gente tinha o tal do fetichismo legal, né? Que desagou anos depois no positivismo, né? E o positivismo, por sua vez, desagou nos descalabros da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem o panorama do pós-positivismo, que foi uma tentativa de trazer o direito para um contato maior, aliás, trazer novamente o direito a ter um contato com ideia de valores, né? Porque na teoria pura do direito é a ideia de abstrair do direito qualquer ideia de valor. E aqui seria no pós-positivismo esse reencontro. E qual a consequência prática disso? Que a partir do momento em que eu trago valores novamente para dentro do direito, eu tenho normas de caráter principiológico. E essas normas de caráter principiológico vão precisar, a partir daí, de um panorama de normatividade que vai trazer a elas concreção, né, para elas terem concretude. Não é isso? Então, a partir daí, e de superioridade hierárquica. Né? Então, esse foi o primeiro panorama que a gente tem que trazer. E, obviamente, isso repercutiu no direito administrativo. Então, as normas constitucionais de caráter principiológico, o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que elas são importantes para o direito administrativo. Hoje é uma noção muito clara para a gente, mas isso foi uma construção ao longo dos séculos. Né? O segundo ponto seria a evolução do ideal de administração pública. Esse é até mais recente, porque a gente tinha uma administração pública burocratizada, né, decorrente ainda daquele fetichismo legal, né, da vinculação à lei, né,
a letra filha da lei, e vinculada a ritos, né? Então, assim, o que diz a Lei 8666? É isso aqui, então vou aplicar. Né? Esse era o panorama da administração pública, da administração burocrática. E aí, a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, de forma expressa, embora já se entendesse que lá no artigo 74 havia margem para interpretação, mas de forma expressa, o legislador constituinte trouxe o princípio da efetividade. Né? O LIMP, antes era com P mudo, passou a ser o LIMP mesmo, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para resumir até aqui a minha fala, nós temos hoje um princípio, hoje desde 98 na verdade, nós temos um princípio que demanda da administração pública concretizar a eficiência dentro da atividade de gerir a coisa pública. Então, nós temos hoje, o nosso paradigma é de uma administração pública gerencial. Então, o que eu vejo é que a intenção do legislador foi dar efetividade, dar eficiência ao procedimento licitatório. Esse, para mim, é o ponto nodal do que se pretendeu com a Lei 14.133. E se a gente considerar isso abstratamente, foi um avanço muito grande. Eu poderia até dizer que essa lei veio aí com 23 anos de atraso, né? Se considerado que a Emenda Constitucional 19 foi de 98, né? Então, assim, já fazia um tempo que se demandava uma lei que pudesse modernizar o procedimento licitatório, né? E aí, entrando efetivamente nessas inovações, confrontando com essa necessidade de trazer eficiência para a administração pública, eu numerei aqui algumas dessas inovações legislativas e que, a meu ver, elas atendem a esse anseio de eficiência dentro da administração pública. Primeiro, que a doutora já falou, né, a questão da matriz de risco no contrato. Veja bem, o panorama da administração gerencial é trazer um pouco mais de gestão clássica do privado para o público. Né? Obviamente, nós não podemos tratar a coisa pública como privada, mas dar a ela uma mobilidade maior para poder conseguir ter eficiência. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os sistemas ISO 9001, que é o sistema de gestão de qualidade, ISO 37001, que é o sistema de gestão de suborno, eles vão trazer como condição para você conseguir essa certificação de ISO o mapeamento desse risco. O mapeamento e a matriz de risco. Então, você trazer isso no contrato, primeiro, é um sinal de aproximação com a gerência mais moderna, aceita em parâmetros internacionais, e segundo, de dar segurança jurídica a quem vai contratar. Né? O outro ponto é o contrato de eficiência, que eu acho que foi uma inovação relevantíssima na Lei 14.133. O contrato de eficiência, que é definido lá no artigo 6º da Lei 14.133, é aquele pelo qual a administração pública vai contratar querendo, na verdade, um resultado de diminuição de gastos. Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui já deve conhecer, por exemplo, empresas que reduzem o gasto de água em um determinado, sei lá, um condomínio, e aí a pessoa vai ser remunerada de acordo com aquilo que ela conseguiu reduzir. Então, a lei, a nova lei de licitações, ela traz essa possibilidade. E, obviamente, atende aí ao princípio da eficiência, que é para reduzir os gastos da administração pública. Um outro ponto que também já foi citado pela doutora Liliane é a racionalização das demandas, né, contratuais, né, o planejamento anual. Né? Então, quando a administração pública ela gerencia a demanda de contratação, ela está atendendo ao princípio da eficiência. Né? A exigência de programa de integridade das empresas, né, que está lá no artigo 25, parágrafo 4º, da nova lei de licitações, que fala que as empresas que sejam vencedoras em licitações de grande vulto, elas têm de ter necessariamente um programa de integridade. Né? O que seria esse programa de integridade? Integridade do ponto de vista ético e de saber conduzir negócios de maneira proba. Né?
Então, eu não estou recordando agora, mas eu acredito que é a partir de 100 milhões. Esse é o valor que a lei impõe, né? Vencido uma licitação acima de 100 milhões, a pessoa jurídica vencedora teria o prazo de 6 meses para poder implementar esse programa de integridade. Acredito que é um valor muito alto ainda, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo em direção de exigir que as empresas que contratam com o poder público tenham programas de integridade. A modulação temporal da invalidação dos contratos, também para mim é um ponto muitíssimo importante, porque não apenas em relação ao princípio da eficiência, mas também em relação ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Porque, veja bem, se nós hoje tivéssemos um contrato administrativo que viesse a ser anulado, quem ficaria no prejuízo, no final das contas, seria o administrado, porque aquele serviço seria interrompido. Hoje, com a nova lei de licitações, o serviço pode ser declarado nulo, aquele contrato, mas o serviço vai continuar por um período de 6 meses, prorrogável por uma única vez por mais 6 meses. Né? Então, a modulação temporal da invalidação dos contratos atende não só o princípio da eficiência, mas aí eu vejo muito principalmente o princípio da continuidade dos serviços públicos. Né? A lei também ela traz um conceito que é muito caro à ciência da administração, não só o direito administrativo, mas a ciência da administração, que são as 3 linhas de defesa de gestão do risco. Ela traz expressamente esse conceito lá no artigo 169, e foi um dos artigos que eu coloquei aqui. O artigo 69 diz assim, da nova lei de licitações: as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas, e um parênteses, esse termo práticas contínuas também é fruto do sistema ISO, né? A melhoria contínua. Então, submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controles preventivos, inclusive mediante a adoção de recursos tecnológicos e informações, e além de estar subordinados ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Então, a gente, mais uma vez, vê claramente a intenção do legislador de trazer a administração pública para um modelo de gestão mais moderno, né? Mais próximo daquilo que é feito pelas empresas, pelas empresas privadas, né? Então, nessas 3 linhas de defesa, nós temos aí os próprios agentes de licitação, né? As pessoas que estão ali lidando com o procedimento licitatório. A segunda linha de defesa seria aquela assistência jurídica do órgão. E a terceira linha de defesa, né, dessa gestão de risco seria o controle central da administração pública, por exemplo, no caso da Administração Pública Federal, a CGU, e o Tribunal de Contas da União, né, o controle externo. Agora, uma coisa que me preocupa é porque a lei fala que isso iria se dar na forma de um regulamento. Esse regulamento até hoje não existe. Então, seria algo para a gente ficar acompanhando, ver se o regulamento que vai tratar sobre isso aqui, do artigo 169 da nova lei de licitações, vai ser de fato efetivo, né, para o que entendeu o legislador. Então, aqui até o momento só falei bem da lei 14.133, que ela de fato atende, né, e tal, mas eu vi um ponto que me chamou a atenção, que é a inexigência, né, quando a gente está falando do artigo 74, a inexigência, a partir de agora, da natureza singular do serviço contratado, né, que é um ponto que, para mim, é um retrocesso. A priori, é um retrocesso. Porque na Lei 8.666, para a gente ter a inexigibilidade de licitação, a gente tinha que ter, além dos outros requisitos, que fosse apenas um serviço singular prestado por uma pessoa. E isso não existe mais, pelo menos hoje, na nova Lei de Licitações, no artigo 74, inciso 3º, né? Aí aqui a gente tem um choque, na minha opinião, nós temos aqui um choque, um conflito de princípios. Porque aqui eu vou estar, a ideia da licitação é trazer impessoalidade, né, e isonomia para o procedimento licitatório, para a contratação por parte da administração pública, evitar favorecimentos. E do outro lado a gente vai ter o princípio da eficiência, que é, a meu ver, a main legis daqui da vontade do legislador constituinte que trouxe a lei 14.133. Então, para mim, fica uma espécie de choque entre o princípio da impessoalidade e o princípio da eficiência, né? E como é que a gente resolveria isso? Primeiro, a gente tem que ver a questão da razoabilidade. Primeiro, se o princípio da razoabilidade é a adequação. Então, eu pergunto para mim, se eu tiver essa inexigência de natureza singular, eu vou ter mais eficiência? Bom, a princípio, sim. Eu vou conseguir contratar mais rapidamente,
né? Então, nesse primeiro subprincípio, ok, estaria atendido. Mas o problema está nos dois seguintes, que é o da necessidade, né? Eu disponho de outros meios que sejam menos gravosos? E eu entendo que sim, porque aí, nesse caso, qual seria um outro meio? Você poderia ter um procedimento simplificado de licitação e não uma inexigibilidade. Porque se a gente for partir para um caso concreto, vamos pensar na contratação de um escritório de advocacia, isso acontece demais, né? A contratação de escritório de advocacia no município do interior, né? Aí disse que só aquele escritório pode prestar aquele tipo de serviço. Não é verdade. E o que está acontecendo com essa modificação da lei é o que está legitimando. Porque eu posso simplesmente dizer que aquele pessoal tem uma qualificação maior, pode até ser verdade, sei lá, um escritório que seja composto por pessoas que tenham terminado mestrado, doutorado, sejam professores, etc. e tal, e isso daria uma roupagem que legitimaria uma contratação, né? Mas é um serviço que poderia ser prestado por outras pessoas. Então, você poderia ter um procedimento simplificado de contratação, mas não uma inexigibilidade. E aí eu acho que nesse juízo de ponderação de necessidade, há uma falha da escolha do legislador, né, do artigo 74, inciso 3º. E também a proporcionalidade de sentido estrito. Né, por fim, porque na proporcionalidade em sentido estrito, a atuação ela tem que trazer mais benefício do que prejuízo. A escolha do legislador tem que trazer mais benefício do que prejuízo. E, a meu ver, você retirar essa exigência de singularidade do recurso, né, do que você vai prestar, do serviço que vai ser prestado, é menos benéfico para a administração pública. Então, embora exista uma adequação do que foi solicitado, falha no juízo de ponderação de necessidade e falha no juízo de ponderação de proporcionalidade de sentido estrito. Então, a priori, para resumir, eu acredito que a Lei 14.133 foi um passo muito importante. Num panorama geral, ela traz mais benefícios, porque traz mais agilidade, traz mais racionalidade para a contratação por parte da administração pública, como a doutora falou, você ter contratos de prazo determinado para fornecimento de água e para fornecimento de energia é completamente surreal, né? Porque a administração pública simplesmente não vai ficar sem energia e sem água, né? Então, é um dos exemplos que traz mais racionalidade em relação à Lei 8.666. Mas existem pontos, como eu apontei um aqui, mas existem vários pontos que a gente precisa identificar se andou bem o legislador ou não. A meu ver, vejo com preocupação essa inexigência por parte do artigo 74, inciso 3º. De todo modo, acho que é um avanço. Então, passo a palavra à professora Ana Paola, mediadora da mesa. Obrigada, Breno. Obrigada, Liliane. Nós temos perguntas, professora Renata? Eu não identifiquei perguntas aqui no... Se tem perguntas. Eu também não... Eu tinha olhado e não tinha identificado. Nós agradecemos imensamente, em nome do FB-UNE, a presença da doutora Liliane, a presença do professor Breno. A senhora quer fazer alguma observação em relação à fala do professor Breno? Eu vou falar aqui, mas não vou discordar dele absolutamente em nada, né? Está corretíssimo. E a administração pública, gente, eu queria só pontuar isso. A literatura identifica 3 fases muito bem delimitadas no papel, que seria uma fase patrimonialista, uma fase burocrática e uma fase gerencial, né? Que supostamente deveríamos estar vivenciando. Mas não é novidade eu dizer que, na verdade, a gente vive uma fase gerencial contaminada por muitos aspectos patrimonialistas e muitos aspectos burocráticos. Então, assim, eu concordo bastante com o ponto que ele levantou de que houve um avanço significativo com relação à agilidade, a própria agilidade que a administração pública vai ter, né, que pode ter, que já tinha adquirido
de certa forma, com a sistemática do pregão, que em grande parte aí vai se espalhar para as outras modalidades, mas a gente tem uma cultura administrativa, pública, né, de coisa pública, de tratamento da coisa pública, que ainda vai precisar ser muito tutelada pelos órgãos de controle externo, principalmente, né, para que a gente possa avançar, né, você ter realmente um serviço público focado no resultado e não você se autoconsumindo de processos e procedimentos que só retroalimentam a administração e não levam a nada, é um desperdício enorme de tempo e de dinheiro. E assim, eu vejo com esperança, né, que a gente possa realmente dar um passo maior, né, nesse sentido. Eu agradeço demais a presença de quem se dispôs a assistir, né, uma quarta-feira à noite, sobre esse tema que não é fácil. Eu costumo dizer que quem vai para a área de licitações vai puxado ou empurrado, nunca vai por escolha própria, vai, e daí depois descobre que sabe bastante aquele assunto, aí começa a trabalhar com aquilo, normalmente é assim, mas você não vai porque é um assunto. Não? Então, assim, que eu digo para os alunos de vocês, né, que fiquem tranquilos se acharem horrível. Mas a prática começa a ser mais animada do que o que a gente vê no papel, né? Confiem. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Encerramos por aqui. Amanhã nós temos novamente pela manhã e pela noite, viu? Fiquem ligados.